Bom dia. Hoje são 18 de novembro de 2013, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Este é o 25º vídeo sobre o livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia. Quem escreveu foi o Robert J. Hutchinson. Ele é norte-americano, ele é filósofo, é formado em filosofia, mora nos Estados Unidos da América do Norte. Foi morar em Israel durante 10 anos, ali estudou língua hebraica e depois fez aí um mestrado em estudos bíblicos. E neste livro aqui, ele defende inutilmente a sua crença cristã. Ele é cristão e defende aqui inutilmente sua crença cristã, atacando principalmente e como foco principal aqui os ateus. Neste livro, o Robert J. Hutchinson desce o cacete nos ateus. Diz que os ateus são hipócritas, que os ateus são imbecis, que os ateus são charlatães, que os ateus são mentirosos, etc. Cheguei a este livro por meio do internauta Cosmos Evil. Ele me indicou, dizendo que o livro, que o autor, Robert J. Hutchinson, esculhamba com os ateus. Eu não tinha o livro, aí eu prometi ao Cosmos Evil que iria comprar o livro e iria lê-lo, obviamente, e depois faria alguns vídeos mostrando que o livro é uma besteira, cheio de besteiras. E estou agora cumprindo o que prometi ao Cosmos Evil, né? Mostrando as besteiras que estão aqui, ó. Internauta, preste atenção no que eu digo. Qualquer livro que esculhambar o ateísmo, que criticar o ateísmo, pode ver, é um livro bobo. Não resiste a uma análise lógica. Isso é tiro e queda. Pois bem, vamos aqui à página 21. Com este são 25 vídeos sobre este livro aqui, ó. E apenas sobre o primeiro capítulo. Aqui na página 21, vamos voltar aqui à página 21, né, que eu estou analisando aqui. Muito bem, vamos aqui. Transcrevi para o quadro o que está aqui, ó, na página 21, né? O que está aqui, ó, neste quadrado. Leia aí, ó. Aqui, ó, no quadrado, ó. Leia aí. Enquanto você lê, eu vou cantar uma música aqui do Elvis para você, tá? Qual que você quer ouvir? Aí, ó. Leia aí. And now he ended his knees and saw our face. The fire country, my friend, or say eclipse, stake my case, or amuse me. Muito bem. Você leu aí, né? Transcrevi para o quadro aqui. Com este, são 2 vídeos, né? É o segundo vídeo com este, sobre o que está aqui, ó. Muito bem. Vou ler aqui novamente. Acompanhe aí no quadro, ó. O Robert J. Hutchinson escreve assim: A sabedoria ateia versus o livro sagrado. A morte de uma pessoa é uma tragédia, a de milhões, uma estatística. Joseph Stalin. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Mateus, capítulo 10, versículos 29 a 31. O Robert J. Hutchinson, neste livro, ele traz esses chavões em quadradinhos, né, neste livro dele. Chavões que levam leitores bobos ao erro. E aqui está mais um, que eu estou analisando, né? O segundo vídeo. Vamos lá. Como já disse no vídeo anterior, no 24º vídeo, né?
Aqui ele coloca sabedoria ateia versus o livro sagrado. E expliquei direitinho o que é livro sagrado e o que que ele usa aqui como sabedoria ateia, né? Atribuindo aqui ao ateísmo uma frase, uma sentença, uma afirmação do comunista ateu Joseph Stalin, que foi um dos maiores monstros, né, na história da civilização. Um monstro. Matou aqui, mandou matar milhões e milhões de pessoas. O comunista ateu Joseph Stalin. E nesta afirmação aqui do Joseph Stalin, ele diz que a morte de uma pessoa é uma tragédia. A de milhões, uma estatística. Ou seja, a de milhões, uma mera estatística. Aqui o Joseph Stalin coloca a vida do ser humano como se nada valesse, não é? E é verdade, mandou matar milhões e milhões de pessoas. Um monstro, comunista ateu. Assim também como o Adolf Hitler, que acreditava em Deus, era um homem crente, acreditava em Deus. Hitler e seus capangas criminosos, né? E o Hitler também, a vida de um ser humano para Adolf Hitler não era nada. Mandou matar milhões e milhões de pessoas. Inclusive, matou aí 6 milhões de judeus, né? Adolf Hitler. Então aqui, um monstro, ateu, comunista, Joseph Stalin. Do outro lado, Adolf Hitler, um monstro, crente em Deus, que matou também milhões e milhões de pessoas. Pois bem, e aqui abaixo, o Robert J. Hutchinson traz uma passagem que está no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 10, versículos 29 a 31, em que aqui, estas palavras foram atribuídas a Jesus, tá? Muito bem. E aqui, neste pensamento, aqui, a Bíblia traz aqui um respeito à vida humana, afirmando a Bíblia, que é o livro sagrado do Robert J. Hutchinson, afirmando aqui em Mateus, capítulo 10, versículos 29 a 31, que a vida de um ser humano é tão importante, é tão valiosa, que nenhum outro animal se equipara ao homem, tá? É isso aí. Então o Robert J. Hutchinson, inocentemente, e até por malícia, por maldade, ele aqui tenta enganar os leitores bobinhos, dizendo que para os ateus, a vida de um ser humano não vale nada. E aqui está o exemplo, Joseph Stalin. Já para a Bíblia, a vida de um ser humano é muito importante. Ora, isto aqui, esta passagem em Mateus, capítulo 10, versículos 29 a 31, é uma piada dentro da própria Bíblia. Ora, segundo a visão da Bíblia, a vida de um ser humano nada vale. Estou aqui mostrando, né, em inúmeros vídeos, e ainda farei inúmeros outros, né? Muito bem. E vou mostrar que isso aqui, é uma frase perdida dentro da Bíblia, que ele busca, o Robert J. Hutchinson, para comparar com esta frase aqui ridícula, esta afirmação ridícula do Joseph Stalin. Como se esta afirmação louca do Joseph Stalin representasse o pensamento de todos os ateus. Como se todos os ateus realmente fossem ali pessoas que odiavam a vida humana, o ser humano, né? Então ele tenta passar isso aqui para o leitor bobinho. Um leitor bobinho vai ler isso aqui, a sabedoria ateia. Aí vai dizer assim, um bobinho: é mesmo, o Robert J. Hutchinson tem razão. Os ateus, aqui os ateus matam seres humanos e isso aí pouco importa para eles. Já a Bíblia não. Jesus Cristo aqui está dizendo que a vida do ser humano é a coisa mais importante do mundo. Pensa assim o leitor bobinho, só que ele não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia, em sua quase totalidade, quase 100%, coloca a vida de um ser humano como se nada valesse. Encaixaria aqui qualquer passagem da Bíblia
mostrando ali a história do povo hebreu e a história do Deus Javé, que foi o Deus criado pelo povo hebreu e é o mesmo Deus em que os cristãos hoje acreditam. E o mesmo Deus em que o Robert J. Hudson acredita. Muito bem, então vamos só aqui fazer uma análise bem fácil. Joseph Stalin era comunista e ateu. Eu já disse que existe diferença entre comunismo e ateísmo. Entre o comunista e o ateu. Existe diferença. E são gritantes, né? As diferenças são gritantes. Pois bem, isto aqui é apenas uma afirmação de um ateu, Joseph Stalin. Mas, obviamente, não significa a afirmação de todos os ateus. A sabedoria ateia que ele coloca aqui, de forma malévola, o Robert J. Hudson, ele coloca a sabedoria ateia como se esta afirmação louca de um ateu, Joseph Stalin, representasse a afirmação de todos os ateus, como se todos os ateus quisessem realmente exterminar a vida do ser humano. Que idiotice! Vou aqui dar apenas 2 exemplos, bem fáceis. E aqui no Brasil, vamos pegar 2 ateus de conhecimento público aí, né? Porque trabalham em televisão, né? São escritores e tal. Muito bem, vou pegar aqui 2 ateus como exemplo. Vamos pegar aqui o médico brasileiro Drauzio Varela. O Drauzio Varela é médico, todo mundo conhece, né? Está aí por meio de livros, escreve, é um escritor, escreveu aí, por exemplo, Os Carcereiros, né? Recentemente, né? Médico brasileiro. Ora, ele aparece aí também no Fantástico, né? Dando ali conselhos para muitas pessoas. Ele é médico na área ali, especialista em oncologia, em câncer. Está sempre no Fantástico aí. Pois bem, ora, o doutor Drauzio Varela parece ser uma pessoa boa, não é isso? Eu digo parece ser porque eu não o conheço intimamente, mas ele parece ser uma pessoa boa, né? Que está aí dando instruções para que as pessoas tenham uma vida melhor e uma vida mais longa. O Drauzio Varela, ateu, ele não propaga a extinção do ser humano, a extinção da raça humana. Para ele, a morte de uma pessoa é uma coisa triste, é uma coisa bárbara, que ninguém aceita. Imagine a morte de milhões de pessoas. Portanto, o Drauzio Varela é um ateu que me parece ser uma pessoa boa, não é isso? Todo mundo conhece. Ele é médico, ele se formou em medicina, ou seja, ele se formou numa área de conhecimento que preserva a vida humana, que deve trabalhar o profissional de medicina para prolongar a vida de um ser humano e não para extingui-la. Portanto, o Drauzio Varela é um homem que luta em prol da existência do ser humano e não de sua extinção, como Joseph Stalin. Sim, Joseph Stalin era ateu. O Drauzio Varela, médico brasileiro, é ateu. E são 2 pessoas diferentes. Uma um monstro, a outra uma pessoa de bem. Então veja, o Robert J. Hudson busca no mundo do ateísmo um bandido, um criminoso como Joseph Stalin, para passar essa ideia idiota para os leitores bobinhos de que o que o Joseph Stalin pensava sobre o ser humano é o que está no manual do ateísmo. Veja a maldade do Robert J. Hudson, a imbecilidade dele. Só acredita nele uma pessoa bobinha, né, que vem a ler este livro. Pois bem, outro exemplo. Vamos pegar aqui o Ricardo Boechat. O Ricardo Boechat é um jornalista, né? Ele apresenta aí na televisão Bandeirantes, todos os dias, aquele jornal, que começa aí por volta de 19 horas e 20 minutos. Para mim, o melhor jornal da televisão brasileira, que é com o Ricardo Boechat e aquela jovem bonitinha, né? Me esqueci agora o nome dela. Pois bem,
Então, o Ricardo Boechat é um ateu. Ele é ateu. Pois bem, ora, o Ricardo Boechat me parece também ser uma pessoa boa. Eu digo me parece, por quê? Porque eu não o conheço intimamente. Não faço parte da vida diária dele. Mas ele me parece ser uma boa pessoa. Então ele é ateu. O Ricardo Boechat, eu assisto sempre aqui, eu ouço sempre aqui o programa dele pela manhã na Rádio Bandeirantes. E aconselho a qualquer internauta. Na Rádio Bandeirantes FM, pela manhã, por volta de 7 horas. Ricardo Boechat. É um programa excelente. Pois bem, o Ricardo Boechat, que é ateu, obviamente, ele não concorda com essa maldade do Joseph Stalin, que também era ateu. Ricardo Boechat é um cara que se indigna com muitas injustiças aqui no Brasil. Desce um cacete nos políticos, né? Aqui no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, nos governadores, prefeitos, né? É um cara que ele anseia pela vida do ser humano, que ele luta, defende a vida do ser humano. Ricardo Boechat, ele é ateu. Ele não é a favor da morte de um ser humano, muito menos de milhões de seres humanos. Então aqui, mais um exemplo. Ricardo Boechat, ateu, brasileiro, totalmente diferente de Joseph Stalin. Então, o Robert J. Hutchinson jamais traria para cá uma frase do Ricardo Boechat, que é ateu, defendendo ali a vida de um ser humano. Ele não traria, o Robert J. Hutchinson procurou aqui, entre os ateus, um bandido, para dar aqui um exemplo, levando o leitor bobinho ao erro. Viu aí o exemplo? Outro brasileiro, muito conhecido e querido pelo Brasil, já falecido, o Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer, além de ser ateu, ele era comunista. Só que o Oscar Niemeyer era uma pessoa simplesmente maravilhosa. Um homem que ajudou muitas pessoas. Muitas. Homem íntegro, honesto. E o Oscar Niemeyer era ateu e também comunista. E mesmo sendo comunista, ele era contra a extinção de qualquer ser humano. Ele não estava de acordo com essa afirmação louca do Joseph Stalin. O Oscar Niemeyer, ateu. E me pareceu ser uma pessoa boa. E era, de acordo com os relatos aí de seus familiares, né? A ajuda que aquele homem prestou, principalmente aos seus familiares. Uma pessoa dócil, amável, que criticava, que levantava a bandeira contra as injustiças sociais. Então, para Oscar Niemeyer, a vida de um ser humano é a coisa mais valiosa do mundo. E ele lutava pela vida de um ser humano, pelo bem-estar do ser humano e não pela sua extinção. Oscar Niemeyer. Então aí 3 exemplos de ateus, né, dignos de respeito aqui no Brasil. Ricardo Boechat, Drauzio Varela e Oscar Niemeyer. O Robert J. Hutchinson jamais traria aqui, para o livro dele, um pensamento de um ateu a favor da vida humana, do Oscar Niemeyer. Mas não, ele espertamente trouxe aqui um exemplo de um monstro, que era ateu e comunista, tentando aqui enganar o leitor bobinho, como se a afirmação aqui do Joseph Stalin fosse uma lei que estivesse em algum código de lei aí dos ateus. Portanto, aqui a maldade do senhor Joseph Stalin, ou do senhor Robert J. Hutchinson. Aqui, né, nesta frase louca que ele usa, em que a vida de um ser humano nada vale, ele poderia colocar aqui várias passagens da Bíblia, mas ele é esperto, não coloca. Aqui sim, inúmeras, quase 100% do que está na Bíblia, cabe aqui, ó. Cabem aqui, quase 100%, cabe aqui, ó. Em que a vida de um ser humano, na Bíblia, nada vale. E que vou mostrar aqui em inúmeros vídeos. Pois bem, como o tempo é escasso, vamos aqui a outro detalhe, que está aqui, ó. Veja aqui, e não é problema de tradução não, é coisa mal feita mesmo. Veja aqui na passagem da Bíblia, vamos lá. Aqui diz assim no finalzinho, ó.
mais valeis, isto aqui foi atribuído a Jesus. Jesus nada disse sobre isso, nada. Isso aqui é a mera atribuição. A Bíblia é assim. Então vamos lá. Aqui diz, ao finalzinho, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Veja a oração. Mais valeis vós do que muitos passarinhos. Resumindo, quer dizer o seguinte, que a vida de um ser humano é mais importante do que a vida de muitos passarinhos. A vida de um ser humano é mais importante do que a vida de muitos passarinhos. Eis aqui o que está na Bíblia, né? E não é erro de tradução, não. É o que está também no original. Ora, aqui, mais um erro que está aqui na Bíblia. Vamos mostrar facilmente aqui, ó. E o Robert J. Hudson não percebeu esse erro aqui. Mas veja, ó, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Ora, esta oração aqui não está dizendo, na pura concepção da língua portuguesa, não está dizendo que a vida de um ser humano é mais importante do que a vida dos passarinhos. Não, não está dizendo. E não é erro de tradução. Está também no original assim, quando foi transcrito para a língua portuguesa. Não está dizendo aqui que a vida de um ser humano é mais importante do que a vida dos passarinhos. Não. Veja aqui, ó. Veja aqui, muitos. Muitos aqui é um pronome indefinido. Muitos passarinhos. Muitos passarinhos. Muitos aqui, um pronome indefinido. Então aqui está dizendo é o seguinte: mais valeis vós do que muitos passarinhos. Está dizendo que a vida do ser humano é mais importante do que a vida de muitos passarinhos, mas não de todos os passarinhos. Veja aqui o erro que está na Bíblia. E não é erro de tradução, está assim também na língua original, quando foi traduzida para a língua portuguesa. Então aqui está dizendo que a vida de um ser humano é mais importante, vale mais do que a vida de muitos passarinhos, mas não de todos os passarinhos. Quando eu digo que a vida de um ser humano vale mais do que de muitos passarinhos, ou do que a vida de muitos passarinhos, eu estou dizendo que alguns passarinhos têm ali a sua vida que vale mais do que a vida do ser humano. Aqui está, portanto, o erro. Bem fácil, linguístico. Ó, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Ou seja, a vida do ser humano vale mais do que a vida de muitos passarinhos, mas não de todos os passarinhos. Segundo aqui, existem passarinhos cuja vida é mais importante do que a vida dos homens, ou do homem, de forma genérica, né? Olha o erro aqui. Para se afirmar que a vida do ser humano é mais importante que a vida dos passarinhos, não deveria haver aqui este pronome indefinido. Ele deveria ser retirado. Aí ficaria a coisa global. Seria assim: mais valeis vós do que os passarinhos. Ou seja, a vida do ser humano é mais importante do que a vida dos passarinhos. Então aqui um erro dentro da própria Bíblia, em que o sentido aqui está completamente errado. Discorda do essencial, quando seria que a vida do ser humano é mais importante do que os passarinhos, do que a vida dos passarinhos. Mas do jeito que está aqui, está dizendo que a vida do ser humano é mais importante do que a vida de muitos passarinhos, mas não de todos os passarinhos. A Bíblia é assim, cheia de erros, cheia de lendas, mitos, hipérboles, violência, barbaridade, etc. Por hoje, devido ao tempo, muito obrigado.